Boa noite. Tá todo mundo bem aí? Estão me ouvindo? Se estiverem me ouvindo, por favor, me digam. Oi, Pri. Tá me ouvindo, Pri? Vê se tá funcionando aí tudo certinho. Agora eu tenho até um negocinho aqui de luz, vocês vão ver aqui no meu óculos, ó. Agora eu tenho um negócio até de luz aqui. Ah, agora eu tô ficando fera nesse negócio aqui. Boa noite, tá ouvindo bem? Tudo certinho, né? Boa noite a todos. Boa noite. Caraca, essa luz chega até a doer o olho da gente. Deixa eu diminuir aqui. Tá ouvindo bem, né? Ah, que ótimo. Esperar. Já são 19h30, né? Acho que já dá pra gente começar. Bom, gente, boa noite, né? Pra quem é novo por aqui, eu sou a Cris, eu sou terapeuta, especialista em PNL e hipnose clínica, tá? Com foco na sexualidade e nos relacionamentos, né? Então, hoje o tema da live é o quê? A gente vai falar sobre traição. É o que eu mais pego nos meus atendimentos aqui, esses casos de traição que acaba levando à falta de confiança, à insegurança, né, no relacionamento e acaba desandando aí toda a relação. A pessoa acaba aceitando, mas infelizmente acaba não conseguindo passar por cima daquilo e sabota o relacionamento. Inclusive hoje eu fiz uma enquete sobre isso, né? Se você já tinha traído, se já foi traída, né? Ou se só traiu, alguma coisa assim. A maioria já traiu e já foi traído, tá? A maioria das respostas foi isso. Isso é muito comum e vocês vão ver aqui na live de hoje porque que isso é muito comum quando um trai, o outro trai, etc, né? E a maioria não termina o relacionamento, a maioria continua no relacionamento. E na hora que eu fiz a pergunta, continue, como é que ficou a questão da segurança, da confiança dali para frente, a maioria também aceita, mas não consegue mais confiar e acaba atrapalhando ali o relacionamento, né? Então, vamos falar sobre isso hoje. Boa noite, Ana. Boa noite, Adriano. Quem mais? Verônica. Gente, tudo bem com vocês? Então, vamos lá. E antes de eu começar, né, a falar sobre esse assunto, eu quero que vocês ajudem as pessoas a participarem aqui, se esse tema é bem bacana para você, para uma amiga, para um amigo, né, para o parceiro. Clica no aviãozinho aqui, compartilha, tá, gente, com as pessoas aí essa live para aparecer mais pessoas por aqui assistindo e estando aqui com a gente sobre esse tema que é muito interessante. Então, clica no aviãozinho e compartilha para quem deve estar assistindo essa live e entender mais sobre esse assunto que afeta a maioria dos relacionamentos. Beleza? Então, bora lá. Então, vamos começar, né? Por que será que a traição existe, né? Oi, Rosângela. Beleza. Então, assim, ó, eu sempre falo, a gente vem de uma cultura, né, gente? E vocês vão concordar comigo, que o homem ter um relacionamento fora do casal era algo comum, era algo natural. Para pensar se lá na época dos teus avós, até mesmo da tua mãe, etc., né, dos seus pais, etc., você já não viu falar daquelas histórias que era comum o homem ter uma mulher fora de casa, era comum. Beleza, Pri? Era comum, por exemplo, ele, né, ir pra zona e etc. E as mulheres, na época, né, aceitavam, porque assim, é como se fosse ter a mulher em casa e a puta, né, fora da cama, de casa, né? Só que antigamente isso elas aceitavam, né? E a diferença daquela época para hoje é que elas tinham aquela figura da esposa, de mulher, né, dona de casa, né, com os filhos e cuidava em casa e tal, enquanto eles iam lá para a zona, etc, em busca de satisfação sexual. Não era assim? Concorda comigo? Quem concorda, coloca ali, dá um oizinho, dá um concorda, Cris, era assim, se você não via histórias dos teus avós, né, que era tudo assim, né, que antigamente era comum o homem ter um affair, né, fora de casa. Só que hoje o que acontece? A gente, por vir dessas culturas, né? Desses valores, né? A gente inconscientemente, tá? Carrega isso.
E o que a gente vê hoje? Os relacionamentos se desmoronando por conta da traição. Qual que é a diferença de antigamente para hoje, né? Porque hoje as mulheres já não aceitam mais, tá? Ou até mesmo grande parte das mulheres cometem a traição, né? Com a busca da igualdade, não sei o quê, e as mulheres também acharem que, porra, eu não mereço isso, eu tenho que ter uma vida, né, diferente, eu também, né, e começou atrás dos direitos iguais, vamos dizer assim, né, e acabou que a mulher também passou a trair, isso é bem comum, então isso não é tão comum, não é só comum nos homens, não. Oi, Ana, tudo bem? Né? Então virou, tipo, uma guerra de ego. Pode reparar que não é isso. Virou uma guerra de ego, uma disputa pelo poder. Ele faz, eu também faço. Ela faz, eu também faço, né? Então, é uma disputa de poder que, infelizmente, né, gente, não leva a nada. Na realidade, leva sim a um relacionamento frustrado, de briga, de conflito, completamente decepcionante, né, para todo mundo, né? Mas mesmo assim, o número de traições cometidas pelos homens, como eu falei, né, que a mulher também faz, ele acaba sendo ainda maior, né? Porque eles também carregam essa crença, né, de que é natural, né, o homem ter uma mulher fora do casamento. Mas, gente, só lembrando que isso é uma crença que é carregada de forma aqui, ó, inconsciente, tá? Às vezes a pessoa nem sabe que faz, por que que faz. Tem tanta coisa que a gente faz sem saber, mas porque é tudo um aprendizado que veio lá de trás, tá? Então, pensando nisso que eu resolvi abordar esse tema hoje, não só pensando nisso, mas por várias, né, atendimentos que eu vejo por conta da insegurança, ciúmes e por conta de trauma, de traição e etc, que eu resolvi abordar esse tema, né? Então eu vou falar para vocês hoje aqui os motivos que levam à traição, as formas que a gente pode evitar e lidar com essa questão que hoje infelizmente ainda é uma fuga, tanto para homens quanto para mulheres, né? Porém, a gente já sabe que também é muito vista como que uma falta de caráter de quem comete também, né? Quem acha que também é falta de caráter de quem comete. E eu tenho certeza que quem cometeu sabe que fez cagada também, né? E assim, ó, como eu fiz a pesquisa hoje, quem nunca quem já traiu ou foi traído? A maioria traiu e foi traído, sabe? E eu tenho certeza hoje, de uma muito mais madura, eu sei que realmente a gente age muito, né? Aquelas histórias, né? As nossas relações, a gente é muito complexa, né? Então a gente acaba agindo pelos impulsos que segue mais o quê? A emoção do que a razão, né? Então acaba fazendo, agindo pelo seguinte motivo, assim, tá com raiva do parceiro, ou a relação não tá boa, né? Aí acaba agindo pela emoção, brigou, vai lá e faz cagada. Pode ver que é agindo pela emoção. Se fosse pela razão, a maioria colocaria o relacionamento ali, né? Pensaria, colocaria numa balança e falaria: não, eu não posso fazer isso, né? A pessoa que está comigo não merece, mas pode ver que age pelo impulso da emoção, da raiva, do que está sentindo naquela hora. Não é assim? Concorda que não é assim? Eu tenho certeza que você que já traiu, você que já foi traída, pode ter certeza que a pessoa que fez agiu pura e simplesmente por emoção. Mas então vamos lá. Oi, Bruna. Oi. Verdade, né, Cícero? Então vamos lá. Depois eu vou responder as perguntas, tá, gente? Que eu não consigo ficar acompanhando aqui. Então, quais são os motivos que levam à traição? Então, o primeiro, tá, gente? Vocês vão concordar comigo que é o quê? A imaturidade emocional. O comportamento imaturo, pode reparar, quando você é mais jovem, quando você tem uma identidade, aquela identidade frágil, você é bobão, né? Você tem uma imaturidade, né? Você acaba cedendo até incentivo dos amigos, né? Das amigas, e acaba traindo, né? E não pensa, aquilo que a gente falou, você deixa a emoção agir por você. Eu tava até conversando hoje com a minha irmã até, inclusive. A gente tava falando sobre esse assunto da traição por conta da live. E ela tava contando, né, que ela tava esses tempos ali em reunião com umas amigas, e você vê as amigas reclamando do relacionamento, a maioria, né, reclamando por conta da pandemia, e só pior, porque a pandemia, na realidade, não é desculpa para nada, ela só vem à tona os relacionamentos que já são ruins, né? Então acaba que a relação só, tipo assim, escancara algo que já era ruim e piorou, né? Porque assim, a pessoa que acha ruim convívio com o parceiro, porque já não era bom, né? E ela estava comentando o quê? Que porque meu marido faz isso, porque meu marido faz aquilo, porque eu tô de saco cheio, e vamos botar chifre então, né? Vamos trocar, vamos fazer o quê? Você vê, olha, assunto, né? Bota chifre, faz isso, larga de ser boba. Então, ou seja, a imaturidade
de uma mulher dessa, por exemplo, né, de uma pessoa dessa, de agir, acaba potencializando, como a Daniele falou. Mas por quê? Porque a pessoa é imatura. Então, a imaturidade você faz com que você se deixe levar pelos seus amigos, né? Assim como o homem, quando é imaturo, vem os amigos falando ali, ah, gata, ó, a gostosa, ai, nossa, não tem nada a ver, isso é comum, cara, é só sexo ali fora do casamento, qual que é o problema? Ninguém vai descobrir. Aí o cara vai, por tanto que fica falando, age pela imaturidade, né? Não avalia, né? Não é maduro, né? E acaba cometendo. Então, uma das razões é a imaturidade emocional. E com o tempo, eu posso dizer por mim, quando eu era menina de 17 anos e etc, para mim, trair era comum, porque é aquilo que eu falei, carregava inconscientemente que traição, tipo assim, desde que não envolvesse sentimento, né? Para mim eu não tava nem traindo, tava comum, né? Era comum fazer isso fora, né? Porque é aquele negócio assim, eu não tenho nada sério com você e mesmo assim também eu não estou fazendo nada demais porque eu não estou, tipo, me apaixonando pelo outro. Olha o pensamento da imaturidade que eu tinha quando eu tinha 15, 16, 17 anos ali e tinha os namoradinhos, entendeu? Então, ou seja, a imaturidade me fazia pensar dessa forma e assim como fazia eu pensar desse jeito, eu sei que vários homens, várias mulheres pensavam da mesma forma, por isso que saíam fazendo um monte de coisa, né? O segundo ponto, né, o motivo que leva à traição, a necessidade de autoafirmação. Então, a baixa autoestima, por exemplo, ela, inclusive por conta de relacionamento, dos problemas no relacionamento, elas resultam na necessidade de autoafirmação por meio da traição. Mas como assim? Ela funciona como uma espécie de massagem no ego da pessoa, né? Para que ela se sinta, por exemplo, benquista, amada, né? Ela vem se sentir atraente, interessante, desejado. Como assim? Vou dar um exemplo. Às vezes você tem lá o marido dentro de casa, né? Ou vice-versa, né? O cara só falando pra você que você ai, não te elogia mais, ai, você tá às vezes fora do peso, alguma coisa assim, bababá, né? Então, assim, você acaba ficando com aquela autoestima baixa, então você vai lá fora buscar, ou seja, para provar para você mesmo, né? Isso é uma generalização, né, Bruna? Na minha opinião, eu acho que os homens, né, não têm maturidade. Você acaba generalizando, né? Não são os homens, né? Tanto homem quanto mulher, mas, né, algumas pessoas, infelizmente, nem todos são maduros, né? A gente vai amadurecendo ao longo, né, do tempo, né? E tem gente que vai morrer e nunca vai amadurecer, né? Mas então, o que eu estava falando da necessidade da autoafirmação. Então, aí a pessoa que está se sentindo com baixa autoestima, quando ela busca lá fora, é uma espécie de massagem do ego para ela. Olha, viu? Eu não sou feia. Eu não sou um bagulho. Meu marido não olha mais para mim, mas tem gente que olha lá fora. Ou vice-versa, né? Minha esposa não olha mais para mim, mas a gatinha lá fora tá me olhando, entendeu? Então, a necessidade de autoafirmação nesse sentido, a pessoa vai procurar lá fora. Porque ela, dentro de casa, ela não se sente benquista, não se sente mais atraente para a pessoa, porque a pessoa já demonstra de formas, né? Não demonstra mais da forma que era lá no início. Aí ela busca lá fora pra dizer assim, eu tô podendo. Massageou o ego dela. E isso tem muito, tá, gente? Eu pego muito casos de pessoas que estão se sentindo mal porque não tem mais aquele olhar um pro outro na relação. Aí a pessoa busca fora pra massagear o ego dela, né? Ó, exatamente, ó, autoestima baixa. Então, o outro motivo é o quê? Prazer em caçar. Gente, tem gente que infelizmente, tá? Homens e mulheres, tá? São viciados em sedução. Tem a necessidade de investir frequentemente nesse jogo de conquista, mesmo quando estão no relacionamento sério, tá? Então, assim, meu Deus do céu, o que eu faço? Esse tipo de pessoa, se você tá numa relação monogâmica, por exemplo, e você tá relacionado com uma pessoa, tá se relacionando com uma pessoa desse tipo, fuja, porque pra você não serve. Esse tipo de pessoa que tem esse prazer de caçar, de seduzir, de conquistar, adora, né, esse jogo e etc, bababá da sedução, tem que ter relacionamento aberto, na minha opinião. Vocês concordam? Né? Porque assim, gente, tá tudo certo se a pessoa quer se relacionar com uma, duas, três, desde que na relação dela seja permitido, a relação seja aberta, né? Entende? Eu não gosto de julgar, né? Ai, monogâmico, não monogâmico, etc. Cada um tem um relacionamento que escolheu, que deseja, desde que esteja tudo, né, em pleno acordo entre o casal. Mas assim, a pessoa que tá num relacionamento o garanhão, bem isso, Dani, sabe? Então, infelizmente, só que assim, né, Dani, tem mulheres, né, a maioria, mulheres e homens, etc., gostam de gente sem vergonha. Pode reparar que a mulherada gama em quem?
no cara que é o sem vergonha, né? Ó, o Cícero ali. A maioria das mulheres não querem relacionamento sério. E as mulheres falam ao contrário, Cícero. O negócio hoje em dia tá bem louco, né? As pessoas estão cada vez mais se enchendo de crenças e cada vez se afastando mais. Então a gente precisa quebrar um pouco dessas crenças e começar a investir nas pessoas que a gente realmente sente e acredita, né? Mas então vamos lá, né? O outro motivo é o quê? São os traumas, tá, gente? Eu pego realmente também vários desse tipo desses casos de traumas, que é o quê? As pessoas que durante a infância vivenciaram, né, a traição contínua dos pais, né? Aquilo que a gente falou, né? Podem vir a praticar o mesmo tipo de comportamento na fase adulta. Então, por exemplo, eu já peguei casos que o parceiro traía a esposa porque ele cresceu vendo o pai traindo a mãe, e aí ele achava que aquilo era comum, e ele fazia no casamento dele. Ele me buscou, tipo assim, eu não quero mais repetir esse comportamento, porque tá acabando com o meu relacionamento, a minha mulher já aceitou uma e ela agora tá insegura, etc. Então a gente foi lá e ressignificou esse trauma dele, né? E aí acabou resolvendo o problema, né? Então, essa questão é uma questão, né, de trauma da pessoa repetir o comportamento, né? E a outra questão com relação ao trauma é a pessoa, que eu vou até falar aqui, né? A pessoa acaba, por exemplo, se sentindo insegura por ver o pai traindo a mãe e acha que o parceiro, agora que ela tá, vai fazer a mesma coisa que o pai. E aí ela acaba tendo um comportamento inseguro, de ciúme e etc., levando à traição, né? Então, infelizmente, assim, aquilo que eu falei, a gente carrega de forma inconsciente, porque assim, o nosso subconsciente tá tudo armazenado aqui o que a gente aprende, né? Então a gente acaba repetindo, vai criando hábitos conforme os nossos aprendizados. Então, se você cresceu vendo pai trair mãe, no teu casamento, você, mesmo que você pense, não, eu não quero isso, mas aqui dentro você aprendeu e você de forma inconsciente acaba agindo assim. E aí a pessoa só se dá conta quando o relacionamento tá chegando ali ao fim, brigas demais, insegurança da esposa e etc. Ela percebe, poxa, por que eu tô fazendo isso? Eu não quero. Aí ela às vezes se arrepende depois, né? Mas só depois de algum tempo que ela se percebe que não deveria ter feito aquilo, mas quando vê, já fez. Mas é porque agiu de forma inconsciente por conta do aprendizado, né? Dentro da família, né? De amigos e etc, entendeu? Infelizmente, tá? Então a gente não pode julgar também, sabe, gente, aquilo que eu falo. A gente sabe que é questão, às vezes, de caráter e etc. Mas tantas coisas que a gente faz, que repete, né, de pai, de mãe, de amigo, de aprendizado, de cultura, né, que a gente vem carregando várias crenças, etc., que a gente acaba agindo, se comportando de uma forma que a gente não gostaria, mas a gente quando vê já fez. É que nem a gente falar, por exemplo, né, de racismo e etc. Quando você percebe, quando menos você percebe, você já está falando alguma coisa que ofendeu alguém, né? Com relação ao racismo, com relação a homofobia e etc. Quando vê, você já fez um comentário maldoso. Mas por quê? Porque tá dentro da cultura e a gente é difícil de sair dessas repetições, desses padrões. Então, por isso que a gente precisa estar sempre em busca dessa melhora, desse aprendizado, do amadurecimento, né? Então vamos lá. Acho engraçado que a pessoa que trai fica desconfiado do cônjuge. É sempre assim, tá, Pri? Porque a pessoa que faz, o medo dela é o quê? Que o outro faça. É aquele negócio de não querer levar o troco, né? Então, vamos lá. Mais um motivo. O tédio, né, gente? O tédio no relacionamento. A rotina, para alguns casais, ela é fundamental, porque ela organiza a vida dois, né? Tem viagens ali, surpresas, jantares românticos, eles têm uma rotina bem organizada e aí funciona na convivência do casal. Mas quando a rotina é mal elaborada, a gente sabe, né, gente? A rotina conduz o tédio e leva e pode levar à traição, né? Pode ver, que chatice, ai meu Deus, a gente já nem, mesma coisa sempre, ai a gente não inova, a gente não sai direito, a gente só faz as mesmas coisas e não sei o que, babá, ou seja, começa a olhar pra fora, aí pode levar à traição. E a maioria que eu converso aqui no perfil e etc, o que tá acontecendo? Relacionamento caiu na rotina, né? Que saco, não sei o que, já não se olha, já não se conecta, já não tem mais intimidade, já não sei o que, quando vê, né, acaba um dia sai na rua sozinho, outro dia sai com amigo, outro dia não sei o que, ou vê fotinho agora na internet, então, meu Deus, daqui a pouco quando vê, já tá traindo ali, mesmo que virtualmente, né? Então, beleza. O próximo motivo é o quê? Ciúme excessivo, aquilo que eu falei, né? Então, de tanto medo da pessoa
de medo da infidelidade, né? A maioria dos ciumentos, você pode acreditar, eles podem ser traídos a qualquer momento, porque eles agem como? Com cobrança exagerada, que vai levar à traição, né? Ou eles acabam traindo, tá? Já peguei vários casos, né? Primeiro, para ter aquela sensação de que não tá sendo passado para trás, né? Como se fosse um método, né, que eu vou fazer antes do que o outro faça. Para você ter uma ideia. Isso é bem comum. A pessoa começa a ficar naquela insegurança, ele vai me trair. Meu Deus do céu, ixi, eu tô vendo ele pegar as coisas no celular, tô vendo no celular toda hora aquelas neuras, aquelas cobranças, etc. A pessoa vai lá e faz. Porque ela criou várias coisas por conta da insegurança, por conta de trauma, aquilo que eu falei, etc. Acaba que ela trai. E acaba, às vezes, até com um relacionamento por conta de ter agido achando que, por conta da insegurança dela do ciúme, né? Ela vai lá e faz antes de que ela dela levar, né, o chifre lá e tal, né? Alguém conhece algum caso assim, né, gente? Vão dando um coraçãozinho aí, vão dando um ok, vão falando comigo aí pra ver se tá tudo certo, tá? Então, mais um motivo é o quê? A busca pela renovação. Gente, infelizmente, a gente sabe que hoje em dia o diálogo é bem complicado, né? Até porque a gente fala, assim, no meio de uma pandemia, os relacionamentos estão, não conseguem nem se olhar na cara, não conseguem conversar, então imagina, né? Como é que era antes, então só piorou, né? Entende? Quando você tá próximo do teu parceiro que você poderia ter um pouco mais de intimidade, conversar mais naturalmente, não se consegue, então o que acaba levando à traição, né? Porque assim, ó, quem trai também pode fazer isso como uma espécie de socorro, né? Ou seja, eu ressalto novamente que essa espécie de socorro é de forma inconsciente, né? Ao trair e revelar a traição, a pessoa ela busca por soluções para os seus problemas na relação. Ela acredita que traindo, né? Ela cria um motivo de repente para que a relação chegue ao fim, tá? Ou ela quer dar uma chacoalhada ali, né? Como ela sabe que de repente a pessoa vai aceitar e tal. E acaba acontecendo dessa forma, tá? Não sei se você já vivenciou algum desses aqui que eu falei, algum desses motivos, né? Quais que vocês já vivenciaram por aí, gente? Que eu vi que hoje uma maioria já respondeu que foi que traiu e que já foi traída. Então, quais foram os motivos aí? Vai colocando aqui pra mim, ó. Foi a imaturidade? Eu já fiz isso por imaturidade quando eu era adolescente lá, né? Bobona. A necessidade de autoafirmação, prazer em caçar, traumas. Quais foram os motivos que vocês vivenciaram aí, tanto do seu parceiro quanto vocês fizeram, de repente, em relações passadas e etc e tal? Foi tédio? Foi o quê? Ciúme excessivo, que levou o parceiro a trair, ou você traiu por conta disso de medo, vou fazer primeiro, né? O ciúme excessivo acaba fazendo com que a pessoa traia você. Porque você fica tanto pentelhando, tanto falando que vai trair, que a pessoa vai lá e trai. É aquela história, todo pensamento gera um sentimento que gera uma ação. Você fala tanto que vai ser traída, que chega uma hora que a pessoa vai lá e te trai. Comenta aqui pra mim qual desses motivos você já vivenciou aí ou já conheceu de alguém. Comenta aqui pra mim. Eu só vou passar daqui pra frente. A gente vai falar como evitar depois que você me responder aqui. Vamos lá. Responde aí pra mim quais desses motivos vocês já vivenciaram aí na relação de vocês. Bora, gente. Vamos lá. Vou tentar deixar gravado sim, tá, Pri? Vou tentar. É pra dar tudo certo, né? É pra gravar. Que mais? Alguém não vão botar ali então? Vamos lá, gente. Bora, bora, bora. Alguns dos motivos aqui vocês reconhecem? Então, beleza, eu vou prosseguir, tá bom? Então, assim, ó, já que a gente sabe os motivos que levam à traição, como a gente pode evitar? O que a gente pode fazer para evitar, né? Então, como a gente falou lá do amadurecimento anteriormente, então, o amadurecimento é uma forma de você evitar, né? Quando a gente é imaturo, a gente não tem senso de responsabilidade, né? Aquela preocupação com o outro. A gente age pela emoção, a gente se deixa levar e etc. Então, por isso que a gente vê esse comportamento infantil nessa fase, infiel e etc. nessa fase, como eu comentei lá atrás. Então, a gente tem que buscar esse aprendizado, esse amadurecimento, que é uma forma de você evitar a traição e não ser influenciado, como a gente falou ali, né? Pelos amigos, né, influenciado pelo seu ego ou por outras pessoas, etc. Mas como que a gente busca esse aprendizado? Exatamente, gente, buscando mais conhecimento, buscando que mais que eu posso falar?
se conhecer melhor, entendeu? Sabe? Meditar e etc. Várias coisas vai buscando você olhar para você e você amadurecer, assumindo responsabilidade, entendeu? Olhando pro seu parceiro, valorizando, né? Entende? Então é a busca do crescimento constante, aquela história que a gente fala, né? De você ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, trabalhar o amadurecimento. O outro fator que você pode fazer para evitar a traição é o quê? Trabalhar o seu ego. Que é aquilo que eu falei, trabalhar o ego é o quê? Tem gente que se acha superior e quer, né, deixar o outro sempre para baixo, né? Então, tem o prazer de trair para se mostrar que é garanhão, como a gente falou ali, etc, porque eu sou bonzão, eu sou garanhão e tal, babá. Então, trabalhar o ego, colocar assim que você não é a última bolacha do pacote, não, tá? Então, vai em busca da tua é, olhar para você, meditar, né, em busca da tua espiritualidade, né? Você olhar para dentro de você, para você poder evoluir. É sempre que eu falo, o amadurecimento vem quando você olha para si. Eu cresci muito de 2 anos para cá, desde que eu comecei a trabalhar na área de desenvolvimento pessoal, né, em sexualidade e relacionamento, e hoje eu trato pessoas, né, através da programação neurolinguística e da hipnose clínica. Eu passei a olhar para dentro de mim, eu me reconheci e amadureci. Percebi, tomei consciência de várias coisas que eu fazia antigamente que não fazia o menor sentido hoje. Mas eu comecei a reconhecer o que eu fazia quando eu passei a olhar para dentro de mim. Então não tem forma melhor de amadurecer quando você para e tem consciência de si. Quem sou eu, né? Quem eu fui, para onde eu tô indo, sabe? Então a melhor forma de amadurecer é você meditar você, né? Buscar essas formas que levam a tua autoconsciência, o teu eu, o teu ser, né? Que vai fazer você refletir que você não é dono da razão, que aquilo que eu falei, que você não é a última bolacha do pacote, que você não é melhor do que ninguém, né? Então, essa necessidade também de que todo mundo tem que fazer tudo por você, sabe? Parar com isso, sabe? Então, de você também querer ser superior, aquilo que eu falei, e agir de forma de colocar o outro para baixo, aquilo que eu falei, né? E nessa questão de trabalhar o ego também tá relacionado para a pessoa que geralmente é traída, no sentido assim, trabalhar a tua insegurança, né? Para que você possa se sentir melhor, melhorando a tua autoestima, encontrar um equilíbrio, né? Para que você não se sinta inferior, né? Para poder se transformar numa mulher centrada, uma pessoa centrada, um homem, né, centrado e bem resolvido contigo, né? Então, como é que você trabalha essa questão da sua insegurança? Dando um olhar para você, tendo esse tempo para você, cuidando de você, sabe? Então isso é muito importante para trabalhar a sua autoestima, para você ser uma pessoa bem resolvida e não também fazer com que a sua insegurança atrapalhe o teu relacionamento e leve e possa levar a uma traição, né? O outro fator que você pode fazer para evitar a traição, se livrando das crenças limitantes e traumas, né? Que é aquilo que eu comentei aqui. Então, através do que? De novo, gente, da tua busca do teu eu interior. E, se possível, ressignificar. Quando você faz essa busca, como eu falei, você passa a ressignificar muita coisa na tua vida, né? A partir do momento que você reconhece a tua emoção, o que te causa dor, o teu sofrimento, o teu comportamento indesejado, você consegue trabalhar na sua mente uma forma de agir diferente. Você pode reparar, vai dizer que não é assim. Como é que você muda? Quando você reconhece que tem algo que está te afligindo, na verdade. Então você primeiro começa a ter a consciência, né, de você, para você poder como que eu tenho que fazer daqui para frente, não é assim? Se você não reconhece, você acha que tá tudo bem, você acha que é assim mesmo, tá tudo certo, você nem se pergunta, você nem se questiona, você segue fazendo, se comportando do mesmo jeito e pronto. Então quando você, para ressignificar, se livrar de crenças e traumas, começar a refletir o comportamento que era do pai, um comportamento que teve numa relação anterior, uma traição que aconteceu antes, o que, que aconteceu, o que, que eu fiz, o que, que eu posso fazer para ser diferente, o que, que eu posso fazer para evoluir daqui para frente, né? Então, pode reparar que quantas coisas que vocês ao longo da vida mudaram pelo fato de você apenas ter essa consciência, né, dos seus atos e passou de agir de forma diferente. Não é verdade? Concordem aí comigo. Se você concorda, se você não concorda, vai dizer quantas coisas que vocês não mudaram aqui e refletiram, né? A vida de vocês, porque você tomou consciência de que estava fazendo não estava sendo bom e passou a mudar, né? Uma outra forma que você pode evitar a traição é o quê? O olhar na relação. Hoje eu vejo que isso está cada vez mais escasso, né? As relações, elas se desgastam e a gente deixa com o tempo
o tempo vai passando, a gente deixa de olhar para o parceiro, a gente deixa de olhar um para o outro. Então, sabe aquele olhar lá do início que encantou você, né? Quando vocês trocaram o olhar, né? Primeira coisa, né, Pri, quando você conheceu o teu parceiro, o que foi? Não foi a troca de olhares, né? Foi a troca de olhares. Então, por que a gente deixa de olhar, né? Então, só que não é o olhar que a gente vê hoje, que a pessoa só olha para julgar, para criticar. Note que nos relacionamentos de muito tempo, o que a gente começa a fazer? A gente começa a olhar julgando, criticando. Nossa, ai que saco. Antes você não era assim. Ai, bibi, só xinga, a gente só, né? A gente só olha os defeitos, entendeu? Então lá atrás, quando você olhou, você não enxergava o defeito na pessoa. Você admirava. Então resgate essa admiração. Ela existe ainda dentro do teu parceiro. Né? As qualidades que você enxergou lá atrás, né? Do teu parceiro ou da tua parceira. Entende? Só que a gente hoje faz questão de ressaltar só as coisas ruins. Gente, todo mundo tem coisa ruim, sabe? Mas que lado do copo que você quer ficar olhando? Pro lado do copo cheio ou do lado do copo vazio? Se você fica olhando só pro lado do copo vazio, você só vai encontrar vazio. Eu prefiro olhar sempre as coisas positivas. Defeito, todo mundo tem. Entendeu? Então a gente precisa resgatar a parte que lá atrás, né? Encantou no parceiro e na parceira para conseguir manter a relação. Uma das coisas que eu faço sempre aqui, quando a gente começa a ficar estressado, quando começa a ficar irritado, conta de rotina, conta de trabalho, que é muita coisa, etc., ou problemas, né, e que todo mundo tem, né, então nenhum relacionamento é perfeito, e a gente começa a se engalfinhar demais, o que a gente passa a fazer? A resgatar esse tipo de coisa. Faz isso, gente, que eu tô falando. Resgate as sensações, resgate as emoções lá, resgate aqueles momentos que vocês tiveram bons, que a sensação, a emoção, ela aflora naquele momento. O que eu faço hoje para me manter feliz quando eu tô triste com alguma coisa, né, no meu dia a dia? Eu mentalizei na minha cabeça, por exemplo, uma coisa que me fez muito feliz, principalmente no meu relacionamento, que foi o dia do meu casamento. Então, quando eu acordei chateada e eu tô precisando sorrir, né, eu levo a minha mente lá para aquele momento, porque aquele momento me traz felicidade, me lembra do momento que eu estava feliz, sorrindo, e a emoção, ela é sempre do momento atual, por mais que você tenha sentido lá atrás, quando você pensa, a emoção é agora. Então isso é uma forma de você resgatar as sensações e as emoções boas que você viveu, é você recordar momentos que você viveu, né, com o seu parceiro, principalmente que a gente tá falando de relacionamento aqui, que a gente esquece, tá? Né? Ó, por um tempo olhei só para os defeitos e não valorizei as qualidades. Quase destruí meu relacionamento. É isso que acontece. Pode reparar que quando você tá num período só de crise no teu relacionamento. Por quê? Porque um e o outro ficam apontando o dedo e falando. Seja do pano de prato que tá no lugar errado. Ai, porque você lavou a louça não sei o quê. Ai, porque você não faz isso. Ai, porque não sei... Pode reparar que é assim. É um apontando e reparando só os defeitos. E a qualidade, gente. Não é possível que você esteja com uma pessoa, né, há tanto tempo, de repente, ou, né, por conta dos defeitos dela. Não, você escolheu essa pessoa porque algo nela te encantou, te admirou, e isso existe lá dentro, só que você mesmo tá apagando dia após dia porque você só tá olhando pro lado ruim, né? E quando eu tô falando aqui, eu tô falando para você homem, eu tô falando para você mulher, eu tô falando para você que tá aqui, tá? Eu não gosto desse negócio, eu tô aqui falando só para mulheres, né? Eu tô falando para todo mundo, tô falando para você que tá me ouvindo aqui. Então é o olhar para a relação, tá? Então, o próximo tópico que eu vou falar aqui, antes de eu seguir, deixa eu ver aqui a Juliana. O que segura meu relacionamento é lembrar das coisas boas dele. Exatamente, Ju. Porque se a gente esquece e fica só focando nas coisas ruins, meu Deus, nenhum relacionamento vai pra frente. Entende? Porque todo mundo tem defeito. Você tem defeito, eu tenho defeito, meu marido tem defeito, teu marido tem defeito, todo mundo tem. A gente não é perfeito, né? Óbvio, né, que quando a gente começa a colocar na balança, que uma coisa é quando você conhece a pessoa, ela era isso, de repente ela se demonstrou outra pessoa. Aí não dá pra gente também, né, achar que daí... Ou seja, você pode ter acreditado que era uma coisa e no fim era outra. Então isso acontece. Mas não, quando são os problemas do dia a dia, né? Os desgastes por conta de rotina, por conta de estresse, por conta de problemas, etc. Se a gente ficar só focando nas brigas, nas encheções de saco, a gente tá ferrado. A gente não leva a relação pra frente, tá? Então, o próximo tópico que eu vou falar aqui, Cris, né? Que eu pego muito, que é o que eu também acabo tratando. E é aquilo que eu fiz a pesquisa hoje aqui. A maioria já traiu, já foi traída. A maioria aceitou, mas
não conseguiu levar a relação numa boa mais por conta da desconfiança. Né? Ou seja, eu aceitei, mas não é mais a mesma coisa. Óbvio, aquela história que você um vaso quebrado uma vez, quando você tenta colar, ele já não é mais o mesmo vaso. Ele já tá ali com umas, né, fissuras. Só que tem como você salvar assim a relação se você cola e deixa ele bonitinho ali e passa uma coisa, né, em cima que você nem percebe mais que ele foi resgatado. Então isso é possível fazer, né? Então o que que eu faço com isso? Eu trato bastante essas questões das pessoas que dizem eu amo o meu parceiro, eu amo a minha parceira, tá? E aceitei a relação de volta, só que eu tô agindo completamente ao contrário do que eu disse, né? Eu aceitei, mas eu tô transformando a minha relação no inferno por conta da minha insegurança, né? Ah, eu já tô cansada há 40 anos, mas não tenho problema de desconfiança. Ah, sim, que bom. Perfeito. Pelo menos é um passo melhor. Mas tô casada há 40 anos, não tem problema de desconfiança. Não é cansada, falei errado. É perfeito. Isso que é um relacionamento perfeito. Porque desconfiança não cabe num relacionamento. A partir do momento que você entra numa relação com desconfiança, você já nem entra na real. Você nem pode estar com uma pessoa que você desconfia, entende? Não é saudável nem pra ele nem pra você, né? Perfeito, Francinete. Perfeito. Siga assim, por isso que tá 40 anos casado, né? Porque não tá com cheio de neuros, etc. Mas então vamos voltar aqui, né? O que que eu faço quando eu aceito, mas eu ajo de forma diferente do que eu acabei de falar, né? Conscientemente eu aceitei, mas inconscientemente eu tô agindo, sabotando, cobrando, pentelhando, levando de novo para infidelidade, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu falo sempre é o quê? Agir por objetivo. Como assim? Eu vou explicar para vocês. Todo comportamento que a gente tem, pare para analisar. Talvez você nunca tenha refletido sobre isso, e isso por conta da programação neurolinguística, que é a ferramenta que eu utilizo nos meus atendimentos, me ensinou e eu parei para refletir, e é verdade. Até o comportamento ruim que você tem, por trás dele tem uma intenção positiva. Pare para refletir. Qualquer ação que você faça, uma atitude que você tenha, por trás desse teu comportamento tem uma intenção positiva. Então, você tem que agir por objetivo. Então, assim, se você aceitou, né? Eu entendo que a tua decisão, por exemplo, se baseou em algumas razões que fizeram você aceitar a sua relação. Porque você ama, né? Porque você quer dar uma segunda chance, porque você acredita, né? Tem a crença de que eu tenho que viver o resto da vida com meu parceiro, né? Tem gente que até hoje convive num relacionamento de inferno por conta da crença do unidos para sempre, né? Até que, como que ela, nem sei qual que é, porque na minha cabeça isso não entra, entendeu? Até que a morte nos separe, não é isso? Eu tive muito ciúme, mas hoje sou muito tranquila e acho que a idade. Exatamente, ó, Ju, que é aquilo que a gente falou. Então, uma forma de evitar, né, a traição é o quê? O amadurecimento. Uma das coisas é isso. Exatamente, ó, vai reconhecendo. Então, você vai percebendo que não tem sentido, né? Quando a gente é bobo, a gente fica querendo cobrar umas coisas que não tem sentido. Depois você cresce e percebe, meu Deus, nem dá bola pra um monte de coisa, né? Mas então, beleza, vamos lá. Então, aquilo que eu falei. Se você aceitou por algum depois eu respondo, tá, Francinete? Não sei se tu fez uma pergunta ali. Se você aceitou, você tem as suas razões. E aí ninguém tá aqui pra julgar. Porque tem gente, eu não aceitaria, né? Eu não sei o que. Gente, cada um é cada um. Se a pessoa aceitou, o problema é dela. Mas assim, a partir do momento que você aceita, eu acho que você tem que agir de forma congruente com o que você está dizendo. Você aceitou? Então bora passar uma borracha por cima, vamos fazer de conta que nada aconteceu, e aí cabe agir você de forma normal, deixar para trás, e o seu parceiro ou parceira, né, que traiu, passar a confiança para você. Porque não adianta nada você fazer a sua parte, né, de não cobrar, olhar para a relação e ver o que de repente aconteceu, por que que aconteceu. Aí vocês vão ter uma conversa, vão saber quais foram os motivos, tem que entender, botar tudo na mesa, conversar e entender. Porque não é assim, perdoar, aceitei, beleza, mas não sabe nem qual que foi a razão. Porque às vezes é aquilo que a gente falou, tem vários motivos que levaram à traição ali, temos que entender o que aconteceu. O relacionamento estava desgastado, rotina, o que foi imaturidade, babá, vamos conversar, o que a gente tem que fazer para daqui para frente arrumar essa relação. Então não adianta uma pessoa estar disposta, que foi traída, por exemplo, a aceitar, e o outro lá que traiu, por exemplo, não está disposto a arrumar. Então você vai aceitar e ele vai continuar traindo. Eu falo sempre isso também, tá? Então,
o acordo de aceitar tem que ser mútuo, tá, gente? Então não adianta uma pessoa aceitar, tá? Porque a pessoa pode se arrepender, mas se arrepender é aquela da boca pra fora, sabe? Então tem que ser, você tem que perceber na relação de vocês aí se é sincero da pessoa que ela admitiu o erro e ela tá disposta a resgatar a relação por conta do qual o motivo que ela fez aí. Então tem que ser congruente de ambas as partes, entendeu, né? Então, você tem que agir pelo seu objetivo, mas a pessoa também, né? Então, o que que você pode fazer, né? Uma das perguntas que eu falo. Perfeito, Francinete. Então, se o teu objetivo, portanto, é ficar com essa pessoa, quais perguntas que você pode fazer aí para poder ajudar, né? O que a relação precisa para ser mantida a partir de agora? Né? Aquilo que eu falei, só que tem que botar tudo na mesa ali e começar a fazer essas perguntas e se perguntar ali com o parceiro, né? O que deveria ter sido feito antes que eu não fiz, no caso, que nós não fizemos, né? Sabe? O que eu devo fazer a partir de agora para ter uma relação mais saudável? Então é uma conversa ali, né, entre vocês e perceberem o que quebrou, por que quebrou, o que tem que fazer. Então essas perguntas, se vocês quiserem até anotar aí, sabe, gente? Anotem, porque isso é fundamental para poder ajudar na aceitação aí. Eu só sei assim, que a pessoa que aceita, tá? Se age com cobrança, desconfiança, neura, carência, não vai ser a solução, né? Então, já falou aqui, eu já te mostrei como evitar a traição ali quando eu falei aqui anteriormente. Então, você tem que agir de forma a evitar e cuidar da relação, que a traição jamais vai fazer parte aí do relacionamento de vocês, de quem tá vendo aqui. Então, uma das coisas que eu aprendi muito, né, com o tempo, principalmente o que a Ju falou e o pessoal falou ali, o amadurecimento, tá, gente, faz a gente ter essa responsabilidade de se preocupar com o outro e não agir mais pela emoção, mas sim pela razão. Ou seja, você coloca, né, à frente a sua relação. Você para e pensa. Então, a primeira coisa é você agir por objetivo quando você aceitou, mas vive desconfiado. A segunda é o quê? Você vai dar atenção mais à sua relação dali pra frente, aquilo que eu falei. Como você faz para evitar? Então você tem que todas aquelas dicas que eu falei aqui anteriormente, depois vai ficar gravado, você pode revisitá-las aqui e revê-las. Você vai agir, né, de forma necessária para você cuidar da sua relação, mas uma coisa principal, tá, gente, que eu falo. Não se esqueça de cuidar de você. Tem muita mulher, muito homem que eu vejo que se dedica a vida toda só pro parceiro ou só pra parceira. Não é assim. Isso é crença, principalmente nas mulheres, tá, mulheres? Que a gente tem crença de achar que pra gente manter um relacionamento a gente tem que viver a vida do marido. A gente tem que fazer tudo pro marido. A gente tem, sabe, não é isso, pelo amor de Deus, essa crença, aquilo que eu falo que a gente carrega por conta de mãe, minha avó que cuidava do relacionamento da casa, não sei o que, eu tenho que fazer tudo pra ele, tudo não sei o que. Isso não leva a um relacionamento saudável, muito pelo contrário, isso leva a traição, porque você faz demais e esquece de quem? De você, entende? Você esquece da tua autoestima. Aí você começa a perceber que a sua vida é vazia, o que acontece? Baixa autoestima, putz, e a minha vida? Aí a baixa autoestima acaba prejudicando você e o teu casamento, porque você com baixa autoestima, o teu parceiro olha pra você, nem olha pra você, porque, tipo assim, baixa autoestima, ninguém consegue estar do lado de alguém que tá com baixa autoestima, que não consegue se olhar pra ela própria. Então, leva a traição. Então, é aquilo que eu falo, cuidar da relação, sim, Francinete, um tem que cuidar do outro, isso é fundamental, tá? E cuidar de você. Vamos ver aqui, Pri. Cris, e quando a pessoa que traiu não consegue se perdoar pelo erro cometido, uma vez que o cônjuge já perdoou. Aí realmente tem que buscar a terapia, tá, Pri? Essa coisa a gente acaba trabalhando, porque a pessoa às vezes não aceita mesmo que ela fez a cagada, né? Aí geralmente ela precisa de ajuda. Se ela não consegue sozinha, ela precisa de ajuda de terapeuta, né? De terapia e tal. Então, o que eu tava falando? Cuidar da relação. Mas quando você demonstra que você tá 100% disponível para outra pessoa, você dá aquela sensação de que a pessoa te tem nas mãos. A maioria dos casos que eu pego de insegurança, que parceiro traiu, que tá enchendo o saco, é o quê? Que a pessoa faz da outra gato e sapato, porque tem 100% de certeza que a pessoa tem na mão. Tem na mão. Eu vou fazer o que eu quero com ela porque eu tô com ela na minha mão.
entende? Então, aquilo que a gente tem fácil, as pessoas não valorizam, né? Então, aquele medo, né? Vamos colocar aqui um medo, né? De perder o outro, deve fazer parte da relação para ambos, mas é um medo saudável, tá, gente? Que é aquilo que eu falei, a gente não quer insegurança na relação de nenhum dos lados. A gente só quer aquele negócio assim, poxa, aquele medinho, né? Ela não tá aqui disponível para mim toda hora que eu quero, não. Ela toca a vida dela, então se eu pisar na bola, ela me dá o pé na bunda. Agora, repare para você ver as pessoas que mais sofrem nos relacionamentos. Né? Exatamente, Francinete. Tem que valorizar. Se a pessoa não valoriza, ela faz de você o que ela quiser. Pode reparar. A maioria das pessoas que sofrem no relacionamento é aquela que se entrega 100% pro outro e esquece de viver a vida dela. Casamento não é esquecer de viver a sua vida. Casamento você vai viver a relação sim, mas você continua vivendo a sua vida. A individualidade, gente, é fundamental. E infelizmente hoje em dia, a maioria das pessoas não respeitam isso e estão acabando cada vez mais com as relações. Entende? Estão acabando cada vez mais com as relações, porque acham que tem que viver a vida do outro porque casou e agora eu tenho que viver a vida dele. Não, agora eu casei, eu tenho que viver a vida do outro. Não. Você vive o casamento, que é um papel que os dois têm na relação, né? Ter a relação ali, o casamento, etc. Mas eu tenho minha vida ainda. Gente, eu tenho meus amigos, eu tenho minha família, eu tenho o que eu gosto de fazer, a minha leitura, eu gosto do meu salão, eu gosto de sei lá o que, sabe? A gente tem que continuar fazendo o que gosta e fazer as coisas juntos também, né? Então, o terceiro ponto, se você aceitou, né, e não sabe agir, o que você tem que fazer, né? Além de você dar atenção para relacionamento e também cuidar de você. Terceiro, o quê? Sabe tudo o que fazer, mas não consegue agir. Natural, aquilo que eu falei, né? A gente age de forma inconsciente, mesmo sabendo que eu não quero agir assim, né? E eu preciso agora mudar, né? Então, portanto, a gente precisa criar na nossa mente, né? A nossa mente subconsciente, o nosso inconsciente, essas formas de agir, tá? Então, assim como a gente andar de bicicleta, dirigir, a gente precisou de treino, não é verdade? Então, para você, e você vai precisar fazer com que o seu emocional também entre nesse seu novo comportamento, né? Então as perguntas do tipo, aquilo que eu falo, né? Você não consegue, se você repete sempre o mesmo comportamento sem pensar, né? Automaticamente vai se repetir a sua vida. Então eu tenho que pensar em qual estado emocional que eu tenho que estar, como eu quero me sentir para poder daqui para frente, né? Agir de forma diferente. Então, se eu sou uma pessoa insegura, eu quero me sentir segura, buscar resgatar aquilo que eu falei, né? Momentos da sua vida em que você se sentiu segura. Traz essa sensação para você e dali para frente você começa a agir, reprogramar a sua mente. Aquela história, se você não consegue fazer essa reprogramação mental sozinha, é o meu papel aqui como terapeuta para reprogramar a sua mente, ressignificar as suas crenças e te ajudar nessa escolha. Se você olhar aqui no meu perfil, no destaques ali, tem vários depoimentos de mulheres e homens também que eram inseguros, tá? E depois que a gente ressignificou as crenças, reprogramou a mente para o novo comportamento desejado, a pessoa passou a agir do jeito que ela queria, mas não conseguia porque o inconsciente, o subconsciente estava agindo por ela, porque ela já aprendeu daquela forma, né? Agir daquela forma. Então, assim, a dica que eu vou dar pra você aqui, que vai te ajudar, né, mesmo que você não faça aí a terapia, né, comigo, etc., é o quê? Como eu devo me comportar? Então, primeira coisa, como eu devo me comportar? Aquilo que eu falei. Qual o estado emocional que eu tenho que estar nessa situação? Por exemplo, se você tá olhando ali o teu parceiro mexendo no telefone, celular, você já age por impulso, né? Ou seja, eu quero estar quando eu olhar para ele vendo o telefone celular e que me causa, porque aquilo ali é um gatilho, né? É um gatilho da tua insegurança, do teu ciúme. Eu quero estar como quando eu olhar para ele mexendo no celular? Tranquila? Busque esse estado emocional em algum momento que você viveu na sua vida, no momento que você estava no meio da natureza, né? Algum momento que você sentiu paz, tranquila, resgata isso e lembra dessa sensação e traz para agora. Óbvio que hoje você vai olhar, você vai sentir, mas se você naquele momento conseguir parar e fazer isso, mas vai colocando esse estado emocional, você vai perceber que toda todo pensamento nosso vira um sentimento e ele vira um comportamento. E conforme você vai repetindo, ele vai virando hábito.
Então, passe a fazer isso para você ver que é uma dica fundamental, que você vai parar de agir com impulsividade, você vai colocar o estado emocional que você deseja aí e tal. Então, faça a pergunta assim, como uma pessoa segura age? Como que uma pessoa segura age? Ah, não sabe? Tem pessoas no seu meio que não são ciumentas. Olha aqui, eu já vi algumas pessoas aqui, a Francinete, ela não é ciumenta e tal. Começa a modelar essas pessoas, qual que é o comportamento que ela tem, o que ela faz para ela ser segura assim. Se espelhe nas pessoas desse jeito, vai te ajudar muito a você repetir o comportamento dessa pessoa. Aquilo que eu falei para vocês, o nosso subconsciente está armazenado o quê? Os nossos aprendizados. Tudo que você aprendeu ao longo da vida, que você vai aprendendo daqui para frente, que você está ouvindo eu aqui. Então, para você aprender um novo comportamento, às vezes você precisa se espelhar em alguém. Se você tem uma amiga, tem um relacionamento que é dessa forma, comece a observar como que eles agem para que não tenha ciúme na relação deles e você vai colocando isso em prática diariamente, isso vai te ajudar a trabalhar e a aceitação no seu relacionamento. Então vai fazer com que você crie aí na sua mente as imaginações e vai fazer você repetir esse comportamento, tá? Então, o quarto é aquilo que eu falo, né? Se aceitou e não consegue é o quê? Não consegue se livrar sozinha das dores emocionais? Busque ajuda. Porque assim, falando, né, às vezes é simples, mas tem gente que consegue sozinha se espelhar nos relacionamentos e colocar esse comportamento. Aquilo que eu falei, para dirigir você precisou colocar em prática. Para andar de bicicleta você precisou colocar em prática. Para mudar o comportamento seguro para o seguro, você também precisa. Mas às vezes você não consegue girar essa chave de uma hora para outra. Então, se você não consegue sozinho, busque ajuda. Eu tô aqui para isso também, deve ter outros terapeutas. Eu atendo online, tá, gente? Quem quiser, então, procura ajuda que vai ajudar muito, entendeu? Que mais? A outra coisa que eu tenho que falar, uma mensagenzinha aqui de encerramento, faltam 5 minutos também, depois eu vou ver as perguntas aqui, é o quê? A traição, que esse que era o motivo, né? Ela pode ser uma questão de escolha, como vocês viram aqui, ou seja, a pessoa pode escolher por conta de colocar um fim no relacionamento, não tem coragem, né? Ou seja, ela pode escolher. Então, eu quero terminar a relação, mas eu não tenho coragem, então eu vou lá trair, que de repente aí é o motivo para acabar com a relação. Então, ela escolheu isso, né? Ela pode escolher renovar e ela pode escolher o fim, né? Ou oportunidade, que é aquilo que a gente falou por outras questões de amadurecimento, agir por emoção, imaturidade, etc. E a gente sabe que se ela persiste, tá? Isso é uma opinião aqui, né? Ela vira questão de caráter. Não sei se vocês concordam com isso. A gente pode aceitar pelo inconsciente, que a gente falou aqui, pelos traumas, né? Por a pessoa escolher realmente, né? Por não ter coragem, alguma coisa de botar um fim na relação, querer a renovação, não ter coragem de falar, não ter o diálogo, né? E beleza, ok. Mas se ela persiste, você concorda pra mim que ela vira uma questão de caráter? Quem concorda, coloca isso aí pra mim. Não é? É isso mesmo. Eu vou ver se eu consigo resgatar algumas perguntas aqui, que a gente tem 3 minutinhos. Se alguém falou mais alguma coisa, deixa eu ver. Não ter ciúme é a melhor coisa. Ciúmes, exatamente. É uma crença que as pessoas têm assim. Ah, ele não demonstra ciúmes por mim, ou vice-versa, né? Ele não me ama. Gente, pelo amor de Deus, ciúmes não é e nunca foi prova de amor. Isso é crença, isso é aprendizado, mau aprendizado que a gente carrega, tá? E a gente não pode aceitar que ciúme é prova de amor. Ciúme não é prova de amor. Prova de amor são atitudes, cuidado no dia a dia com você, cuidar de você, cuidar um do outro, tá? Ciúme não é. Começou com ciúme, vai virar descontrole daqui a pouco e vira um inferno a relação. Então não caiam nessa daí, tá? Não acredito que isso é prova de amor. Hoje, pra mim não ter ciúme, eu coloquei algumas coisas, quer ver, eu tenho ciúmes ainda, mas sou bem controlado. Às vezes, sabe, Ju, a gente realmente não tem como impedir o que a gente sente, a gente é humano, né? Mas o fundamental, o amadurecimento, é aquilo que eu falo, a partir do momento que você consegue controlar as suas emoções, lidar com as suas emoções, é isso que importa, é isso que é o perfeito. A gente não tem como impedir de sofrer, de sentir alguma coisa, né? De sorrir no momento, às vezes, indesejado, né? E tal. Mas você tem como controlar ele dia após dia. Então, tudo é questão de treino, né? Eu sou ciumento demais, que eu tenho que fazer. Aquilo que a gente falou aqui, né, Cícero? Já mostrei aqui vários motivos o que você tem que fazer para controlar o teu ciúmes ali. Tem que refletir para você e perceber qual que é o gatilho do teu ciúmes. É trauma?
né? Alguma coisa relacionada ao relacionamento anterior, é baixa autoestima, tem que trabalhar tudo isso que a gente falou aqui. A live foi justamente para isso. Falar os motivos que levam, o que você tem que fazer, né, para evitar a traição, evitar de ser ciumento, né? Amadurecimento, aquilo que a gente falou, várias coisas aqui, depois você pode voltar e dar uma olhada ali. Ó, porque eu confio no meu talento, exatamente, é isso aí. E quando a pessoa também, gente, tem essa segurança, não tem a dependência emocional, não tem dependência do outro, é natural a pessoa não sentir esse ciúme, não deixar dominar por esse sentimento que acaba com os relacionamentos. Que a gente acha que é prova de amor e não é. É prova de conflito, de estresse que leva à traição, é no relacionamento. Gente, tá acabando o tempo, eu quero poder salvar essa live. Eu quero agradecer a todos. Quem gostou, manda coraçãozinho aí, tá? Muito obrigada, Francinete. Compartilha com o pessoal, manda coraçãozinho aí. Então, dúvidas que vocês quiserem, vocês entrem em contato comigo. Se alguém quer ajuda, não consegue, eu atendo online, tá bom? Pode contar comigo, mas também nos conselhos aqui. Eu abro a caixinha de perguntas toda segunda, quarta e sexta. Participe com suas dúvidas e as dúvidas de vocês podem virar vídeo, que toda sexta-feira eu vou começar a colocar ali hashtag Cris Responde. Então participem, tá bom, gente? Um beijo para vocês. Tchau, Carol. Muito obrigada. Obrigada a todos que ficaram aqui comigo, que disponibilizaram o seu tempo para participar aqui comigo. Um beijo, tá bom, gente? Fiquem com Deus e bom final de semana. Até mais. Tchau, Grazi. Tchau, gente. Tchau, Nai. Brigadão, viu?